Olá, meninas lindas, tudo bem? Então, agora que nós já ouvimos a história, eu quero deixar aqui com vocês também algumas dicas de como usar melhor possível esse recurso de contar histórias por vídeo. Primeira coisa é com relação ao fundo. Eu procuro colocar aqui sempre um fundo neutro. Esse neutro que eu digo pode ser de cor e também de informação. Às vezes eu coloco, para quem já é inscrito lá no canal do YouTube, que eu faço a contação de história, pode ver que eu já coloquei às vezes uma colcha de retalho, que é bem colorida, mas é só aquilo que a pessoa vai ver. Não tem gente passando aqui atrás, não tem movimento, não tem uma televisão ligada, enfim, tudo isso, ou então às vezes até alguma coisa escrita, eu procuro evitar também de colocar, porque a pessoa fica às vezes prestando atenção naquilo que está atrás e acaba não prestando muita atenção na narrativa, na história em si. Isso é uma coisa, é uma dica. Um exemplo, eu já tinha colocado, antes de eu começar a fazer o vídeo da Chapeuzinho Vermelho, um fundo vermelho, mas como o personagem é todo vermelho, né, eu vi que não funcionou. Então é legal você fazer esses testes antes. Se olha no vídeo, veja o que tá torto, o que tá errado, se você quer daquele jeito, se vai ser proposital, se o fundo não tá muito, não tem muita informação, enfim, tomar esses cuidados. Outro cuidado é o ruído. Vocês puderam observar que no meio do meu vídeo eu tive que dar uma pausa e ir lá trancar minha cachorrinha, que ela estava fazendo um barulho aqui na porta, voltar e continuar. No nosso próprio celular, que de vídeo, tem o recurso de dar pause, porque às vezes acontece alguma coisa, tem recurso de editar o vídeo, só que isso eu não consigo fazer porque eu tô sem computador, conforme eu já falei, e tem que baixar um programa para fazer a edição de vídeo. Então a gente acaba, eu não consigo fazer isso agora. Então eu uso do jeito mais simples possível, sem complicação. Se precisar, eu dou uma pause, conforme eu vou fazer agora. Tá vendo? Agora eu voltei. Então tem um recurso que a gente tem que meio que xeretar aqui no nosso celular, que a gente vai descobrindo esses recursos, tá bom? Outra dica é com relação aos adereços. Eu, Nazaré, como contadora de história, eu gosto de usar esses adereços. Chapéu, um lenço, uma maquiagem mais acentuada, um encharpe, um lenço no pescoço. Se eu estivesse contando para vocês assim, presencial também, eu estaria usando isso. Quer dizer, faz parte do meu perfil. Tem gente que não gosta de contar e consegue contar de cara limpa, enfim, não se incomoda. Tem gente que se incomodaria de estar assim. Enfim, então você tem que descobrir qual é o jeito que você gosta, qual é o jeito que você se identifica e ir experimentando mesmo, tá bom? Música. Sempre que vai começar eu coloco uma música, eu coloco não. Coloca não. Eu nunca coloco música em rádio ou um DVD, alguma coisa assim. Primeiro porque se for uma música, por exemplo, da Xuxa, do Patati Patatá, qualquer outra música, e você coloca depois isso a público, corre o risco de você ter que pagar direitos autorais. Então é um negócio muito complicado. Então você cantando, você vai cantar do seu jeito, você vai fazer a sua interpretação, e você pode pegar uma cantiga popular, uma cantiga de roda, por exemplo, fazer uma paródia, chamando para a história. Essa que eu canto vai começar. Não, essa foi uma diretora que cantou uma vez para começar a história dela, eu achei bacana e comecei a usar. Vai começar a história, vai começar a contação, se prepare minha gente, abra o seu coração. Depois lá no final da história, já terminou a história, terminou a contação, quem gostou bate palma. É legal no início e no final para a pessoa saber, vai começar e agora já terminou. Porque às vezes a criança se atenta a esses combinados. A criança é muito fácil de conquistar a atenção dela. Não precisa ficar gritando, fica quieto que vai começar a história. Senta, fica quieto. Não precisa. É só você fazer isso. Para quem é da educação infantil sabe muito bem o que eu estou falando. E aí eu peguei uma melodia de cantiga de roda e faço umas paródias com esse chamamento para contação de história. Essa mesmo que eu conto agora eu não vou lembrar, porque são tantas. É hora da história, é hora da história, é hora da história, ô lelê.
É hora da história, eu vou contar. Essa foi eu que criei, foi eu que inventei da minha cabeça. Brincando, a gente acaba fazendo umas estrepolias assim. E eu amo brincar. Então, fiquei com essa história e trouxe para as minhas contações, para fazer as aberturas. E outra preocupação também que é legal da gente se atentar é com relação à claridade. Se eu estou virada para a janela, a claridade está a meu favor, está no meu rosto. Porque às vezes eu vou gravar e eu fico de costa para a janela. Se eu tiver com as minhas costas para a janela, a claridade vai ficar contrária ao meu rosto. Então, não precisa de colocar um holofote aqui, não precisa de nada disso, eu uso o recurso do dia, né? Às vezes até eu faço de propósito e fico bem com a cara no sol. Já tem história lá no meu canal que tá assim, eu tô com o sol bem no meu rosto, porque às vezes a história pede isso. Então, procurar se atentar a isso também, tá? Não se esqueça, tudo isso é para favorecer a mensagem que vai chegar nítida para as pessoas que vão te assistir. Falando um pouquinho específico da história de hoje, eu usei fantoche, mas eu fiz em alguns momentos a voz do Chapeuzinho Vermelho. Vovó! Ou então a voz da vovó. A minha netinha, você veio me visitar. Ou então a voz do lobo mau. Vou te pegar e vou te comer. Então esses recursos de usar a voz, por exemplo, você pode aparecer no vídeo usando o fantoche, você pode só colocar o fantoche para fazer, e aí você não aparece. Isso é um recurso para quem quer usar o fantoche. Tem aqueles fantoches diferentes desses que você mexe a boca, que eu também tenho lá no meu canal História usando esse tipo de fantoche. Então é uma coisa assim que a gente tem que prestar atenção. Se eu for usar o fantoche e eu não quero aparecer, eu tenho que explorar então o que? A minha voz, tá? Que não é fácil. Porque, por exemplo, se eu tô fazendo 3 personagens, eu não posso me confundir, usar do Lobo Mau na hora do Chapeuzinho Vermelho. Nessa história que eu contei do vídeo, tem alguns momentos que eu me atrapalho, porque não é fácil, tá bom? Mas como a gente tá fazendo um exemplo, se fosse uma coisa que eu fosse vender, por exemplo, aí eu tenho que ser um negócio bem certinho. Mas aí para criança é muito importante isso. Eu posso começar com pequenas histórias, com trechos bem curtos para não me atrapalhar, né? E para encerrar, esse fantoche aqui eu ganhei de presente. A pessoa que me deu, eu acho que vale a pena falar, é a Maria Tereza, secretária de Educação. Ela sabendo que eu gosto muito de fazer, então ela me presenteou. E eu ganho muitas coisas, esse chapéu, esse encharpe, até essas coisinhas que eu tô usando aqui, tudo é ganhado. Que as pessoas veem que a gente gosta, acabam presenteando a gente. Com adereços, com histórias, com músicas, com um monte de coisas legais. Então, muito obrigada, Maria Tereza. E esse aqui é um presente que eu ganhei e que é muito legal. Tchau, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas.